Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui. Mais uma aula de estudo de casos. Estou aqui com o amigo Fábio, amigo Anselmo. Esse é o curso online de apometria, segundo Hilário Silva. Eu sou Márcio Ferrari e a gente estava falando aqui em off para a gente falar sobre alguns casos de pessoas que possuem algum problema físico e esse problema físico está ligado a estes registros, a estas memórias. Então nós temos casos, por exemplo, de pessoa que tinha dificuldade, muita dificuldade de respiração, asma, aquelas doenças respiratórias, bronquite, aquelas coisas todas. E aí, primeiro que assim, aconteceu um problema emocional com a criança. Então, a criança lá, sei lá, apanhou da mãe em público, ou teve um outro caso que o rapaz fez cocô na calça quando ele tinha 4 anos, 5 anos na escolinha, passou por aquela situação vexatória e aí acordou uma vida passada dele, que era uma pessoa que ficava em cima da cama e cagava em cima da cama, sabe? Defecava em cima da cama. E ele se sentia mal com aquilo, era muito bem cuidado, acordou a memória. E esse rapaz, mesmo depois de adulto, cagava na calça. Gente, desculpa os termos técnicos aqui, é que eu sou meio burucutuzão, tá? Então eu trato as coisas assim. Você acredita que uma pessoa, mesmo depois de quase 30 anos de idade, cagava na calça? Tá falando. Não é comum. Gente, é que é engraçado, né? Mas no caso específico teve uma mudança. Eu tô lembrando de um caso. Eu tava conversando com alguém, não lembro com quem, que não sei quem, comentando com alguém que, por exemplo, fazia sexo por vias anais, né? Então, uma das vergonhas que esse cara tinha era justamente de ser confundido, porque dele fazer sexo, por exemplo, pelo ânus, e achar que aquilo soltava as presas lá, e aí é aquela pessoa que fica... Então, mas não, era uma coisa que não estava conseguindo resolver, mas ela tinha uma certa ligação emocional. A gente descobriu com a captação que foi uma situação vexatória que ele passou quando ele era criança. E aí isso acordou memórias que faziam isso. E aí foi harmonizado. E o cara conseguiu melhorar. Respiração, asma. Não que, gente, eu já falei em outros vídeos, não é que você tem que associar esses casos aqui ao seu problema. Não é que quem tem asma é porque foi enterrado vivo. Não, tinha uma pessoa que tinha uma dificuldade de respiração. Quando a gente foi trabalhar, a gente foi acessar, a gente percebeu uma vida passada lá da pessoa que foi enterrada viva. Tem casos de mumificação também, que estava ligado, a pessoa estava lá ainda, se sentia, estava mumificada lá e achava que estava lá, assim, mumificada lá. E então, né, tinha uma dificuldade de respiração também. E aí foi harmonizada a parte, aí a gente descobriu que essa que foi enterrada viva foi justamente numa situação onde a moça era casada com um cara. E esse cara era pai dela nessa atual existência agora. E o pai lá achou uma mulher mais interessante, matou a mulher e casou com outra. E enterrou ela viva bateu nela, achou que ela tinha morrido e enterrou no jardim, mas ela não tinha morrido. Terminou de morrer enterrada. E nessa atual encarnação, a amante que virou a mulher, né, que veio estacionar o carro na vaga, era a mãe. Então o pai e a mãe dela de hoje, naquela vida, era o marido assassino e a mãe amante. Então só de vir ali, né, na barriga da amante, você imagina? Imagina que a construção dessa personalidade sentiu de assédio ali, de irritação, de desconforto. E aí nós harmonizamos essa, teve um resultado muito bom.
Nós estamos no grupo escrevendo os relatos todos para que a gente possa ter esses registros todos, né? Esses depoimentos todos, essas melhoras todas. É que a gente que vive esse universo. Tem uma que tinha um sangramento, essa eu sempre conto, um sangramento de 16 anos, um sangramento vaginal. E ela um dia pediu para me olhar em captação, eu já fiz mais de 20 captações dela, então a gente tinha uma profundidade maior. Porque não é assim, vai lá, faz a captação. Quando você vai fazendo uma vivência com captação, você vai ganhando profundidade lá no psiquismo, né? Parou o vazamento. A medicina holística alternativa, ela sempre vem depois da medicina tradicional. Parou o vazamento. Era um núcleo, então quando é o núcleo você tem que acessar várias partes dentro daquele núcleo para poder harmonizar. Então núcleo de raiva tem que acessar várias partes. No caso dela, tinha situações que ela foi torturada pela vagina por um adultério que ela tinha cometido. Então ela foi condenada a esse tipo de tortura e essa culpa estava nela porque nessa atual encarnação ela foi estuprada e ela não contou para o marido. Ela foi como que é o médico lá? Ginecologista. Ela foi no ginecologista, o ginecologista estuprou ela, só que ela não contou para o marido dela, porque ela ficou com medo das reações que o marido dela poderia ter. Então ela guardou aquele segredo dentro dela. E aquele segredo reverberou num problema físico, mas uma coisa de 20 anos atrás. E que a gente acessou com a captação, harmonizou a parte, a personalidade, tudo. Passou, ela ficou maravilhada. A pessoa tinha enxaqueca, quando a gente acessa, pegamos lá, soldado que tinha dado um tiro no ouvido. Então quando eu captei aquela parte do soldado, tava como se fosse aquele ruído do... Sabe, a cabeça dele era aquele agito. Sabe quando você vai numa festa e depois fica aquele barulhão alto do som na cabeça por tempos e tempos? Então harmonizou o soldado, passou a enxaqueca do rapaz. Mulheres, atendo muito mulheres que têm esses problemas hormonais. A mulher ela não está encaixada direito. Bom, o homem está em depressão, né? Os homens estão em depressão, mas a mulher não está encaixada direito. O feminino da mulher não está encaixado direito. E o corpo biológico da mulher, ele é um padrão de vibração do feminino, que é muito forte. Mas a mulher a postura dela não está ligada ao feminino, né? Então ela está tendo uma certa complicação com o corpo físico. O corpo físico, com a aproximação desse ser aí mulher sobre esse corpo, está tendo uma certa reação, está tendo alguns problemas hormonais, inclusive ligados à tireoide, essas coisas todas. Então é muito comum a gente pegar muita parte masculina de mulher que está tendo dificuldade, ou mulher que está tendo dificuldade hormonal. Então quando a mulher está tendo muita dificuldade hormonal e a gente acessa, às vezes a gente pega muitas partes masculinas na mulher. Então fica aí a dica. Gente, eu dei um monte de exemplos, já são 8 minutos, ainda são 8 minutos, a proposta de estudos aqui são de 20 minutos. Nessa parte aqui de doenças eu já dei vários. De vista. A senhora veio, uns 40, 50 anos, uma dor no peito que não passava. Aí captamos aquela angústia, aquela dor, aquela coisa. 2 dias depois ela entrou em contato e falou que parou de enxergar. Não está conseguindo mais enxergar o letreiro do ônibus, não está conseguindo ler. Parou de enxergar. Eu falei, eu não sei o que aconteceu, né? Aí ela falou, eu marquei o oftalmo daqui 1, 2 dias, sei lá. Aí foi no oftalmo. Depois ela ligou. Falou, Márcia, não sabe o que aconteceu. Eu era de 6 graus e pouco. Caiu para 2 graus e pouco a vista da mulher. Aí nós relembramos que uma das captações que a gente fez lá em função daquela dor no peito era uma velhinha.
Uma veinha, uma personalidade de uma veinha que não enxergava, né? Tinha catarata. A catarata era uma coisa que a gente que tinha normalmente, né? Uma coisa normal. E aí, quer dizer, a gente foi tratar uma angústia, acabou harmonizando. Dor nas costas. Aí eu tinha uma dor nas costas de anos e anos e anos. Fiz várias captações, Fábio, várias captações, umas 10 captações. O que tirou de espadada, de flechada, de pedrada, de tudo. Aí, na última vez que eu captei, né, dor nas costas, cheguei até a marcar, marquei médico do SUS. Aí ela, em vez de mandar eu tirar o raio-x do lado esquerdo, mandou tirar do lado direito. Aí quando eu cheguei lá para tirar o raio-x, o cara posiciona aí. Eu falei, mas não é esse lado que dói, né? Ah, mas ela escreveu aqui que é o lado direito, eu não posso fazer o lado certo. Eu falei, putz, grilo, mais 3 meses, né, para poder fazer. Aí larguei mão também. Aí um cara, num dia depois que eu fiz a captação, me liga para fazer teste de acupuntura lá no meu espaço. Eu falei, por acaso a acupuntura serve para a coluna? Ele falou, claro. Eu não sabia, não tinha esse conhecimento, sabe, da acupuntura. Lá atrás. Nossa, mas foi que nem tirar com a mão. Então, quer dizer, tenho comigo que várias captações que eu fiz para trabalhar nessa dor me abriu essa possibilidade, sabe, de tratar, de curar. Corrimento. Muitas personalidades que reprimiram a sexualidade, culpa, traição. Traição principalmente. Às vezes traição é uma das coisas mais comuns que tem, gente. Então, a mulher, principalmente a mulher que sofre mais, homem é filha da puta, não fica muito com culpa, mas a mulher, quando ela dá uns beijos aí num cara por fora, umas saidinhas aí, pra ela é a morte. Porque eu já tratei de evangélica em consultório, porque o Deus é Deus da ira, né? É o Deus que pune, aquela coisa toda. E aí ela dá uns beijos aí por fora do contexto. Aí chega no consultório toda culpada, né? Aquela culpa. Deu umas escapadinhas aí, né? E aí a culpa, Fábio, baixa a guarda, cara. Aí a energia começa, e a pessoa começa a ter problemas terríveis de saúde. Terríveis, problemas terríveis de saúde. Porque ela entra num processo de autodestruição, sabe? Porque ela necessita ser punida, castigada pelo erro que ela cometeu. Então ela vê naquela dor, naquele sofrimento, uma forma de se redimir perante Deus. Tá entendendo? Olha o poder da mente. Olha o poder de uma crença e o poder da mente. A gente tem que entrar no circuito, intervir. E aí já acordou as freiras. Aí já acordou as freiras das vidas passadas. Já acordou as partes julgadoras, porque ela errou. E ela é do mal, e agora o demônio está em cima dela, e a vida dela agora vai ser um inferno. A culpa é destruidora. Vício. Vício também é muito ligado a carências de infância, rejeição, né? Não aceitação. Vício é vício ligado à alimentação, essas coisas, né? Eu percebi em mim uma certa tendência ao alcoolismo, gosto de tomar uma cervejinha, por conta do pai. O meu pai me levava pro bar, quando criança, e comprava doce pra mim, paçoquinha, aquele peixinho de doce de leite, e ele para tomar a pinguinha dele. Eu lembro do cheiro da pinga que ele tomava com limão. E depois eu tive uma rejeição do pai, que com 10, 11 anos foi embora, e ficou aquela carência. E percebi que na fase adulta, quando eu tô tomando uma cervejinha, eu tô cuidando daquele menininho carente.
Que é como que se eu estivesse tendo um contato com o pai. Porque o álcool e o pai, a minha mente fez uma associação. Porque os momentos que ele me dava atenção eram os momentos que eu ia com ele no bar, a pé, lá, comprar. Não é interessante, Fábio? Então eu estou até trabalhando em cima disso. Estou trabalhando em cima disso para melhorar em mim essa... Uso de drogas. Uso de drogas, né? É uma autodestruição. Tem alguma coisa desconfortável dentro da pessoa que está fazendo com que ela... Para mim, o uso de drogas é um problema emocional. Mas quem usa hoje pode ter usado de outras razões de relação. E outras ocasiões, por exemplo, as linhas suicidas provocam muita gente usar as drogas hoje, porque a gente não quer se suicidar diretamente. Então, o suicídio indireto ele é meio que aceitável pela sociedade. O indireto não tanto. Mas os dois têm tantos pesos, são os mesmos pesos. Suicídio indireto, má alimentação, o cigarro, as drogas todas, por um problema emocional. No meu ver, é um problema emocional que desperta isso. Claro que tem pessoas que chegam um momento que foi pro físico, a gravação já está no físico, tem pouco o que fazer. Problemas mentais, esquizofrenia. Esquizofrenia. Uma ressonância. Sim. Porque assim, o que dá condições da gente estar aqui nessa estadia terrena é um corpo físico saudável. Se a pessoa tem um corpo físico que tem alguma complicação material, psicológica, neural, ela permite com que essas partes estejam mais fortes, as personalidades fiquem mais fortes. Na verdade, todos nós somos esquizofrênicos, porém controlados. Controlados. As partes falam através de nós, mas elas não assumem o nosso lugar totalmente. E quanto que o esquizofrênico é aquele que tem um viés psicológico, um viés na estrutura cerebral, neural, e permite que essas personalidades falem de uma forma mais forte. O que ele vê seria realmente outros níveis. Então, eles existem. É. Uma imaginação. Não. Ele ouve, porque já é o que existe mesmo. É. O que ele vê é a realidade. O esquizofrênico vê a realidade. É possível parar esse processo da apometria? À medida a gente consegue trabalhar as partes mais agressivas, né? Que é aquelas que não respeitam. Raiva, raiva mesmo. Mas é uma pessoa que eu geralmente indico para ir para virar trabalhador apômetra. Virar trabalhador apômetra. É porque ele vai estar todo o tempo trabalhando, né? E ganhando resistência psíquica. Porque ele vai aprender a lidar com esses campos melhor. De certa forma, todos nós somos esquizofrênicos. Essas vozes na nossa cabeça, essas personalidades. Umas que querem uma coisa de manhã, à tarde quer outra, à noite quer outra. Tá? Só que nós temos um certo controle. Quando a gente bebe, a gente não fica mais esquizofrênico. Já viu aquele que o bêbado começa a falar as verdades, né? Se transforma. Porque ele perde um pouco da firmeza dele, fica um pouco mais frágil. O eu dele encarnado, a consciência dele encarnada cai. E essas outras consciências tomam conta. Então são muitas memórias que deflagram, mas é o momento, às vezes traumas do momento presente que acordou um passado. Você já viu pessoa que quebra o braço e a dor continua para sempre? Quebrou o braço nessa atual encarnação, curou, não tem mais nada. Faz ressonância, não tem mais nada, mas continua com dor. Quando quebrou o braço, ficou lá um tempo lá isolado, com o braço isolado, acordou a memória de uma vida passada que quebrou o braço. Só que quebrar o braço antigamente curava sozinho. Não tinha ortopedia que tem hoje assim. Ficava o braço até deformado e ficava realmente uma dor eterna ali. Aí o camarada, isso aconteceu em consultório, o camarada quebrou. Na verdade, ele chegou reclamando de tendinite. Pra mim. Fui ver o trabalho dele, não era algo assim. Ih, esse cara aí tá minha mole, hein? Tendinite. Aí, quando fomos ver, vimos
essa personalidade que tinha quebrado o braço. Aí que né, ele falou, eu quebrei o braço quando eu tinha 6, 7 anos. Tinha até esquecido, ele falou. Achou que não tinha nada a ver, porque é tão comum, né, quebrar o braço. Passou, Fábio. Então, quando ele tinha 6, 7 anos, ele caiu lá, não sei, de bicicleta, não sei, quebrou o braço. Acordou a memória, curou o braço, mas ficou a memória acordada com a dor. A memória se estruturava ali em algum milímetro dele também. Isso daí, solo fértil para estruturar as memórias é o que não falta. Então, mais um caso interessante, né? Doenças de pele, doutor? Doenças de pele já, várias. Raiva. A moça, ela tinha essa pele aqui, ó. Parecia casco de que nem duro, Fábio. A moça, tanto na sola do pé quanto aqui. Ela foi um dos melhores dermatologistas de São Paulo. E o cara falou, o seu processo não tem cura. Quando eu acessei raiva reprimida. Sabe como que é aquela pessoa? A pessoa ela é assim. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo certo. Eu já perdoei fulano. Quem é seu pai? Fantástico. Quem é sua mãe? Maravilhosa. Tudo é fantástico, tudo é maravilhoso, tudo é bom. Sabe? Não tem... Eu falei, meu Deus do céu, perdeu a capacidade de sentir raiva. E aí era condicionamento, né? Porque a religião fala que você não pode sentir raiva, ela tem uma certa religião. Aí quer dizer, ela acha que não sente raiva. Aí o marido traiu, mas continua trabalhando com o marido. No mesmo departamento. Vê o marido todo dia. E o marido ligando para amante. Mas a religião, né? Não pode sentir raiva, né? Então, imagina, meu marido, ele é o ex-marido, né? Ainda dá carona pro ex-marido. Quer dizer, todo mundo aproveita dela, faz as coisas dela e ela não sente raiva. Aí eu falei, você perdeu a capacidade de sentir raiva. A raiva é um instinto tão importante quanto chorar. Mas a sociedade conveniente vai tirando de nós essas capacidades, né? Quanto mais intelectual. E ela é formada, tem 3, 4 faculdades, né? Então como é que pode uma doutora assim, ela tem um cargo grande, sabe? Assim, no Estado, a função dela no Estado, no departamento público que ela trabalha, né? Então como que essa doutora anda de sapato alto, né? Essa roupa de grife, vai surtar, né? Gritar. E orgulhosa, também não queria mostrar pro ex que estava sofrendo com a traição. Aí, quando eu toquei nessa ferida, ela ficou brava, falou, isso não é isso, tudo. Briguei feio com ela, fizemos umas 3 captações, ela veio torcida para fazer as 3 captações comigo e melhorou. Virou minha fã. É simples a cura. E de vidas passadas que... Deu 23 minutos, Fábio. Depois nós... Então vou encerrar. Essas suas ideias vai ficar para uma próxima, que eu queria aqui ter uma média de 20 minutos, esses encontros. Esse eu falei de cabo a rabo, hein? Esse foi bastante exemplos aí. Gerando dúvidas, gente. Manda pra gente aí, tá? Gente, muita paz, boas vibrações, vida que segue. Tchau, tchau.